Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou seu professor de alemão aqui no canal Alemão com Matheus Schaff. Herzlich willkommen! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui extremamente especial a respeito de unregelmäßige starke Verben. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Verbos irregulares fortes, tá? Você que está aí acompanhando o canal, você que está aí acompanhando as aulas, tá? Não se esquece que nós já temos, tá? Uma sessão de aulas aqui falando a respeito de verbos. Começando com os verbos que são regulares, extremamente essencial que você assista os vídeos a respeito de verbos que são regulares, tá, meus queridos? Verbos que são regelmäßig, né? Regelmäßig oder schwache Verben, ok? Então vai lá, confere aqui no canal do YouTube. E agora nós estamos no assunto, tá, de unregelmäßige e starke Verben, tá? Que são os nossos verbos irregulares, ou seja, que sofrem ali algumas alterações, né, na Stamm dele, como já conversamos nos vídeos anteriores. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, alguns casos especiais que a gente tem de verbos irregulares fortes. Meus queridos, antes da gente começar a nossa aula, tá, eu gostaria de fazer um pedido, tá, de todo o coração para vocês. Eu vejo que muitos de vocês, tá, não assistem a aula até o final. Isso é um erro, tá? Por que eu vou dizer? Tem várias coisas que eu falo aqui, tá, no início da aula, tá, até ali no meio, e de repente essa coisa muda. Por que eu quero que tu assista o vídeo até o final? Porque tem várias coisas que eu falo que tem uma determinada explicação para aquele momento específico e depois eu explico para vocês, tá? A gente tem tipo um plot twist, né? Como a gente fala, né? Nos filmes e tal, tá? A gente tem uma mudança. Então vocês vão assistir o vídeo aqui pela metade, vocês vão pegar a explicação, tá? E possivelmente essa explicação não é completa, tá? Depois vocês vão lá, vocês erram e tal numa prova, vocês erram lá na conversa de vocês, vão perguntar para o outro professor de vocês, não sei o que, mas eu vi um vídeo lá que dizia isso, tá? E vai estar errado, tá, pessoal? Estou passando para vocês aqui as informações corretas o máximo possível. Então assista o vídeo até o final, porque as coisas podem mudar durante o decorrer aí da aula, tá? Então assiste a aula até o final, porque isso aqui é muito importante. Não se esqueça, tá? Daquela velha frase, né, que a gente deve colocar na porta ali quando a gente sai de casa, né? Eu tenho que voltar para casa, né, sabendo 1% a mais, né, do que eu sabia hoje, né, quando eu saí daquela porta. Então, se você assistir esse vídeo e conseguir tá 1% a mais, né, ter 1% a mais de sabedoria antes de assistir esse vídeo, eu já estou muito feliz. Não se esqueçam, tá, meus queridos, que me ajuda muito, tá? De tu deixar aquele teu like, tá? Não custa nada. Se inscreve aqui também no canal, porque isso me ajuda muito, isso me fortalece, isso me dá mais vontade de continuar trazendo o conteúdo aqui para vocês. Matheus, tá falando demais. Para aí, vai com essa aula de uma vez. Vamos lá então, meus queridos, tá? Vamos lá para nossa aula finalmente, tá? Liebe Leute, o que nós estamos falando aqui, tá? Unregelmäßige starke Verben. Lembrando, tá? Quem não assistiu às aulas anteriores, vá lá e assiste, tá? Por favor, porque isso aqui é continuação das aulas anteriores a respeito de verbos. Beleza. Unregelmäßige starke Verben. Por que a gente fala a respeito de unregelmäßige starke Verben? Pessoal, unregelmäßig, tá? Ao contrário dos regelmäßig, né? Que são verbos regulares. Unregelmäßige são verbos que são irregulares, tá? Ou seja, eles sofrem uma alteração na Stamm deles. A gente não tem aquela conjugação bonitinha, né, bem tranquila, né, como seria perfeito, né, situação bem idealista, né, da gente ter, né, todos os verbos em alemão serem desse jeito, tá? Mas infelizmente não é, tá? Nós temos alguns verbos então que eles sofrem algumas alterações e que a gente tem que conhecer, tá? Porque você vai ouvir isso. Você vai ter que falar isso lá para o seu entrevistador, você vai ter que falar isso para o seu avaliador da prova do Goethe, tá? Então tem que dominar, tá? Tem que saber quais que são os verbos que são unregelmäßig. Aí tu vai me perguntar, Matheus, o que é esse negócio aqui de stark que tu colocou, né? Por que são unregelmäßige starke Verben? Pessoal, stark, tá? Que significa verbos que são fortes. Eu quero trazer vocês aqui algo que eu já mencionei, tá? Num vídeo anterior. Nós estamos trabalhando aqui com dois grupos, tá? Principais de verbos. Um deles, né, são os nossos regelmäßige, ou seja, verbos que são regulares, que mantêm um padrão o tempo todo. E agora nós estamos trabalhando aqui, vamos botar mais um asterisco, né, aqui já o vermelho, tá, da aula anterior, né, que é falando a respeito dos verbos que são irregulares, ou seja, aqueles que sofrem uma alteração na sua Stamm. Dentro desse mundo aqui dos verbos que são unregelmäßig, né, desse mundo que são dos verbos que são irregulares, nós temos os starke Verben, que são os que a gente está trabalhando agora,
tá? É muito importante que você se situe, tá? Que você trabalhe de maneira organizada, que tu saibas onde tu tá trabalhando agora, né? Com que tipo de verbo tu tá trabalhando. Todo o aprendizado do alemão se baseia nessa questão da organização, de tu saber onde tu tá. Então aqui, meus queridos, tá? Para vocês se situarem, nós estamos trabalhando agora com unregelmäßige Verben, é um grupo de verbos, tá? Que sofrem alteração, então, na sua Stamm, ou seja, na sua raiz, e nós estamos trabalhando agora com os starke Verben, ok? Ou seja, tá? Eles têm uma peculiaridade ali, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Num caso mais especial. Dentro desse grupo dos unregelmäßige Verben, tá, pessoal? A gente está falando agora de subgrupos, né? Esses daqui que tem as setinhas, tá? São subgrupos dos unregelmäßige Verben. E quais são eles? Nós temos os starke Verben, que é o que a gente está abordando agora. Nós temos ainda os gemischte Verben, assunto que a gente vai abordar mais para frente. Nós temos o verbo sein, haben e werden, tá? Assuntos que a gente vai abordar logo mais. E nós temos ainda os Modalverben, que são todos unregelmäßige Verben e cada um com as suas peculiaridades, tá? Com as suas conjugações que têm as suas especialidades, né? Tem algumas características bem peculiares em relação a cada um desses grupos. Então se situem, tá, meus queridos? Nós estamos trabalhando aqui agora com unregelmäßige Verben, que são stark, tá? Que são esse grupo aqui, que está o número 1 ali. Beleza? Tendo isso daqui bem claro para vocês, o que a gente tinha, né? Falamos lá a respeito, né, de que são verbos e tal, né? Falamos que todos os verbos em alemão, né, tem a terminação em N ou EN. Falamos a respeito da estrutura geral dos verbos em alemão. O que a gente tem, né? Que todo verbo é composto por uma Stamm, né, que é a sua raiz do verbo, e todo verbo também é composto de uma Endung, tá? Que é a sua terminação. Todo esse formato aqui que a gente tem completo, né, de uma Stamm e essa Endung em N ou EN, a gente tem a nossa forma do infinitivo. Já comentamos também em todos os vídeos anteriores, tá? O que é essa forma do infinitivo, Matheus? É a forma que a gente encontra aqui no nosso dicionário. Eu quero procurar a respeito de um verbo, tá? Eu vou encontrar ele nesse formato, com a terminação em N ou EN. Beleza, meus queridos? Está aqui então, tá? O nosso conceito, então, de estrutura geral dos verbos em alemão. Tranquilo. Falamos daí a respeito da conjugação, né, da conjugação de verbos que são regulares lá nos vídeos anteriores. E agora estamos trabalhando com os verbos que são irregulares. Qual que é o passo a passo, então, que a gente tinha para trabalhar com a conjugação, né, de unregelmäßige Verben, Schritt für Schritt, ou seja, o nosso passo a passo. Primeira coisa que a gente faz, meus queridos, tá? Isso aqui não muda, continua sendo a mesma coisa. Elimina a terminação, elimina a tua Endung. Aquilo que sobra é a tua Stamm. Wunderbar. Qual que é o próximo passo? Agora, com os unregelmäßige Verben, a gente não pode esquecer de fazer algumas alterações na Stamm, referente ao verbo irregular que a gente estiver trabalhando naquele momento, tá? E um detalhe, tá, meus queridos? Isso aqui, ó, muito importante, tá? Que vocês tenham isso aqui muito bem claro na mente de vocês. Nos verbos irregulares, as formas plurais via, ia, zi plural e o zi formal não se alteram. Ou seja, onde que vai estar o nosso problema? Na segunda pessoa do singular, né? No caso aqui, o nosso du, tá? Que é o que a gente tem aqui, né? O nosso du. E na terceira pessoa do singular, er, sie, es, man. Então, não é que tudo que a gente viu nos vídeos anteriores não vale aqui agora, tá, pessoal? Vocês não podem pensar dessa maneira, porque tudo continua sendo válido, tá? Para essas pessoas aqui, para o nosso ich, via, ia, sie formal, sie plural. O nosso problema vai estar em especial aqui nesse meio. Nesse meio aqui que vai estar a nossa situação que a gente deve prestar muita atenção. Nós vimos, por exemplo, com o nosso verbo fahren, tá? O que acontece com o nosso verbo fahren, né? Que significa dirigir, viajar. Falem comigo, meus queridos, vem aqui comigo, olha só. Fahren, 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 tá? Dirigir, viajar. Nós vimos, então, que toda a conjugação do nosso verbo fahren, né? Eu vou lá, eu pego a minha Stamm aqui, né? Que é o nosso fa, já que eu tinha eliminado aqui a nossa terminação em en, e fiz a conjugação normalmente como a gente conhece dos nossos verbos regulares. Eu peguei aqui o nosso Stamm, né? E acrescentei o e, porque eu estou conjugando ele com o nosso is. Eu peguei aqui com o via, né? E acrescentei a terminação em en, equivalente ao nosso via.
Peguei aqui no nosso ia, coloquei a terminação em T e assim por diante, né? Com o nosso ZPL e o nosso Z formal, terminação em EN. Porém, o nosso problema estava aqui. A gente percebeu, tá? Que a nossa stam, né? Ao invés de Fá, ela virou Fea. Teve acréscimo, então, desse umlaut que a gente tem aqui. Beleza, pessoal? Então tá aqui, tá? Alteração na stam. Isso é o que define um verbo quando ele é unregelmäßig, ou seja, irregular. Então tá aqui no nosso verbo Fá, né? O nosso verbo não, né? A nossa stam aqui do nosso verbo Fá, que virou, então, consequentemente, Fea. Vimos alguns exemplos, tá? Vai lá e confere lá no vídeo anterior. Beleza. Nós vimos, então, né, que a definição de um verbo irregular é aquela, né, que diz que a mudança, né, principal, tá, ocorre na forma do pretéritum. Ou seja, quando o verbo ele muda no pretéritum, a gente tem um verbo que ele é unregelmäßig. Vimos lá então, né, que o kommen vira kam, fahren vira fuhr, lesen vira las, ou seja, tem uma irregularidade aqui nas nossas raízes. Beleza. Pessoal, o que a gente quer resolver aqui agora, tá? Nós temos algumas peculiaridades em relação aos verbos que são irregulares, tá? Então nós temos aqui, né, Besonderheiten der Konjugation unregelmäßiger Verben, né? Particularidades, tá, da conjugação dos verbos que são irregulares. Quais são elas, meus queridos, tá? O que a gente tem aqui agora, tá? Prestem bem atenção, tá? Que nós vamos ter alguns casos especiais, tá? E que vocês podem utilizar isso, tá? Como um guia para vocês, tá? De vocês saberem, né? Quais que são as possíveis mudanças, tá? Que podem ocorrer, então, com o verbo que é irregular. Vamos lá, a nossa primeira mudança. Meus queridos, ouçam aqui, ó. Verbos que na sua forma do infinitivo possuem um E em sua raiz, trocam este E por um I na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Tá? Que é o nosso du e o nosso es e esman. Já falamos ali, né? Que o nosso problema está ali, né? No nosso du e no es e esman. Beleza. Vamos ao exemplo do verbo helfen. Falem comigo, pessoal. Ó, helfen. Helfen, ou seja, ajudar. Nós temos aqui a nossa stam original, né? Que é o helf, tá? Eu peguei simplesmente, né? E tirei o nosso e daqui. Fiquei só com o helf. O que a gente vai ter agora, tá? Para o du e para o es e esman. Meus queridos, esse e, tá? Ele vai se transformar em um i. Beleza. O que acontece aqui na nossa conjugação? Tá ali, ó. Ich helfe, du hilfst. Es e esman hilft. Falem comigo, meus queridos. Ó. Du hilfst. Es e esman hilft. Todo o restante da conjugação permanece regular. Wir helfen, ihr helft, sie helfen. A esse grupo, tá? Com essa mudança, né, de e para i ali na stam, pertence também os verbos essen, o nosso geben, o nosso sprechen, o nosso treffen. Tendo que o nosso verbo essen, comer, geben, dar, sprechen, falar e treffen, encontrar, né? Se encontrar com alguém. Meus queridos, venham aqui comigo então. Olha só o que a gente vai ter, tá? Temos aqui então o nosso verbo helfen, que significa ajudar. Primeira coisa que a gente faz, né? Conjugação regelmäßige Verben Schritt für Schritt, né? Agora a gente tem a conjugação unregelmäßige Verben Schritt für Schritt. Primeira coisa que a gente faz, meus queridos, falem para mim, falem que eu estou ouvindo. Tira a terminação, né? Elimina a nossa terminação. Aquilo que sobra é a nossa stam, ou seja, a nossa raiz. Numa situação normal com regelmäßige Verben, a gente simplesmente pegava essa stam e colocava aqui para todos, né? Para todas as pessoas, tá? Porém, a gente só vai colocar aqui para o nosso ich, para o nosso via, para o nosso ia e para o nosso zi formal, zi plural. Beleza? Tá aqui então a nossa primeira parte, né? Em relação à nossa conjugação dos verbos que são irregulares. Como nós vimos anteriormente, tá? Como eu mostrei ali para vocês com a setinha, esse e aqui então agora vai sofrer uma alteração. Nós vamos ter então, ao invés de helf, nós vamos ter a alteração da nossa stam para hilf. Ou seja, nós temos aqui agora o du, né? E a stam dele vai ser hilf. E aqui no es e esman também. Ok, vamos lá então, Matheus, me ajuda aqui a fazer conjugação. Pessoal, me ajudem aqui agora. Nós temos o helf, né? Helf, primeira coisa que a gente faz então, né? Como é ich, tá? Ich acrescenta a terminação em e. Ou seja, ich helfe. Ich helfe. Falem comigo, meus queridos. Ich helfe. Beleza? Vamos fazer agora para o nosso via, ia, zi formal, zi plural. Wir
helfen. Wir helfen. O que nós temos agora com o nosso vocês ajudam, né? Vocês ajudam. Ihr helft. Ihr helft. Sie formal. Sie plural. Eles, elas ajudam. Sie helfen. Ok? O que nós temos aqui agora, tá? O nosso grande problema, né? Tá sempre no du, er, sie, es, man. Isso aqui, meus queridos, tá? Como eu tô falando, tá? Isso aqui serve para todos os verbos que são unregelmäßig e ainda que são stark, tá? Unregelmäßige starke Verben. A gente tem ainda um determinado padrão que se mantém aqui, que é do nosso is e ainda do nosso wir, né? Da nossa parte plural ali inteira, porém o nosso problema tá no du, er, sie, es, man. Como que vamos ter aqui agora, meus queridos? Falem para mim como é que vai ficar. Vamos juntar o nosso Stamm, né? O nosso Hilf com a terminação em ST. Nós vamos ter du hilfst. Du hilfst, né? Du hilfst mir, né? Você me ajuda. E nós temos agora para o nosso er, sie, es, man. Er, sie, es, man hilft. Er, sie, es, man. Falem comigo. Hilft. Hilft. Ele, ela, um pronome neutro, né? Ele também, né? Ou a gente, né? Nós ajudamos, tá? No sentido bem geral, tá? Meus queridos, agora, né, vamos a alguns exemplos, tá? Como que a gente pode utilizar, então, esse nosso verbo helfen agora conjugado, tá? De nada adianta vocês aprenderem a gramática sem saberem utilizar ela. Nós temos aqui agora, tá? O nosso ich, né? Olha só, o nosso ich. Ich helfe meinen Eltern im Haushalt. Ich helfe meinen Eltern im Haushalt. Was bedeutet das? O que significa isso? Isso aqui significa, né, que eu ajudo os meus pais nos afazeres de casa, tá? Nos trabalhos domésticos. Pessoal, vocês podem estar se perguntando, né, Matheus, por que está aquele meinen aqui, tá? Para quem estiver já no nível mais avançado, tá? Que está assistindo essa aula aqui, assistam lá o vídeo a respeito de dativ, tá? Caso no alemão, tá? Que a gente trabalha a respeito do nosso caso dativ. Uma coisa que a gente tem, né, característica do nosso verbo helfen. Isso aqui, pessoal, vocês que estão aí no A1, tá? Podem ter certeza que vocês vão ver, inclusive aqui comigo, sem dúvida nenhuma. O nosso verbo helfen, tá? Ele carrega o nosso caso dativ, né? Todo verbo carrega um caso, né? Todo verbo carrega um caso, tá? O nosso verbo helfen carrega o caso dativ, beleza? Vai lá e confere também. O que nós temos depois, né? Com o nosso du agora, tá? Hilfst du deine Mutter beim Putzen? Hilfst du deine Mutter beim Putzen? Você ajuda a sua mãe com a limpeza? Tá? Pessoal, putzen, tá? Significa limpar, né? Limpeza, tá? Beim Putzen, né? Significa, então, na limpeza, tá? No ato de limpar. Você ajuda a sua mãe, né, com a limpeza? Hilfst du deine Mutter beim Putzen? Wunderbar. Quais os nossos problemas agora, né? Além desse du que a gente acabou de ver, com o nosso er, sie, es, man. Beleza? Vamos utilizar exemplos aqui com o nosso er e o nosso sie. Er hilft seinem Sohn bei der Hausaufgabe. Pessoal, nós temos algumas imagens aqui, tá? Para relacionar vocês com o nosso verbo helfen, tá? Vamos tirar aqui essas linhas aqui para não atrapalhar tanto vocês. Tá ali, ó, pessoal. Nós temos aqui, inclusive, tá? A minha cabeça tá bem em cima. Olha aqui, pessoal. Hilft, né? Seinem Sohn bei der Hausaufgabe, né? Ele tá aqui, então, ajudando, tá? Né? Que é esse homem aqui, tá? Ele ajuda, então, o filho dele bei der Hausaufgabe, ou seja, ele ajuda o filho, né, com os deveres de casa, beleza? Sie hilft, né, numa FIA. Sie hilft ihrer Schwester bei der Prüfungsvorbereitung. Sie hilft ihrer Schwester bei der Prüfungsvorbereitung, ou seja, ela ajuda a irmã dela no preparatório para a prova, tá? Prüfungsvorbereitung, meus queridos. Die Prüfung, a prova. Vorbereitung, preparação, preparatório. Sie hilft ihrer Schwester bei der Prüfungsvorbereitung, né? Nós temos aqui outros exemplos, tá, de imagens, né, com o nosso verbo helfen, tá? Eu posso dizer, né, que ela ajuda, né, a senhora no caso, né? Sie hilft der älteren Frau, ok? Nós podemos dizer aqui, né, o exemplo que a gente teve, hilft seinem Sohn bei der Hausaufgabe. O que mais que nós temos aqui? Por exemplo, né, um médico ali ajudando, tá? Que é o nosso exemplo que a gente tem agora aqui na nossa Nummer 5. Percebam aqui, meus queridos, me acompanhem aqui, ó. Olha só, Nummer 5. Wir helfen gern Menschen in Not. Tá? Mateus, o que significa esse in Not? Em situações precárias, situações de urgência, de emergência, tá? Pessoas que necessitam de fato de ajuda. Então nós temos ali, né, um médico, no caso, né, ajudando então ali uma criancinha, tá? Wir helfen gern
Menschen in Not, né? A gente gosta de ajudar pessoas, tá? Em situações de urgência, de emergência, tá? Em situações que estão de situação de risco de vida, né? Situações precárias. In Not. Posso perguntar para alguém, helft ihr eurer Familie? Helft ihr eurer Familie? Vocês ajudam a sua família? Vocês aqui, né? Vocês os filhos, né? Vocês ajudam a sua família com alguma coisa? Beleza? Nosso ia, né? Ia helft. Inclusive, tá, pessoal? Percebam que aqui eu estou criando, tá? Perguntas, né? São perguntas que eu estou criando. Para quem de vocês não conhece ainda as nossas Ja-Nein-Frage, vai aqui no canal, vai ter lá um videozinho falando a respeito de Ja-Nein-Frage, vai lá. Curte lá também o vídeo, tá? Vocês vão gostar com certeza, é um vídeo já antigo também, tá? Vocês vão gostar com certeza falando a respeito das nossas Ja-Nein-Fragen. Lá vocês vão entender exatamente o porquê dessa estrutura de frase aqui. Combinado, meus queridos? Isso aí, fechou então. O nosso Sie, né? Olha aqui, né? Falando com o nosso Sie formal, né? Helfen Sie mir. Helfen Sie mir, né? Por favor, me ajude, tá? Me ajude. Helfen Sie mir. Ou ainda, né? O nosso Nummer 8. Sie helfen den Hunden auf den Straßen. Sie helfen den Hunden auf den Straßen. Ou seja, eles ou elas, todo mundo junto, né? Ajudam os cachorros, então, das ruas, no caso, né? Nas ruas, ok? Aqui, então, nós temos um exemplo, né? Da menininha ali, ajudando, então, né? O pai ali, no caso, né? Os pais, então, com o Haushalt, né? Ich helfe meinen Eltern im Haushalt. Isso aqui seria uma típica frase que essa menininha aqui poderia dizer, já que ela ajuda eles, né? Nos trabalhos, né, nos afazeres de casa. Beleza, meus queridos? Olha só o que mais que a gente tem aqui, tá? Além dessa mudança, então, do nosso E, né? Que pode, então, se alterar para I, o que mais que a gente tem agora? Mais um exemplozinho aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Nummer 2. Olha só. Verbos que, na sua forma do infinitivo, tem um E em sua raiz, trocam esse E por IE na segunda pessoa singular, né, que é o nosso du, terceira pessoa do singular, er, sie, es, man. Exemplo, verbo lesen, que é o nosso verbo ler. Nesse caso, meus queridos, se a gente pegar aqui o nosso verbo lesen, vamos eliminar a terminação, né? Tira o EN, só sobra o les, les. Nesse caso, a nossa raiz para o do er, sie, es, man vai se alterar para IE, ou seja, lis, lis. Falem comigo, lis, lis. Ao contrário, né, de les, né? Les, lis. Essa aqui, então, é a nossa Stamm, né, que vai ser utilizada para o nosso du, er, sie, es, man. Beleza. Meus queridos, vem aqui comigo. Olha só a conjugação do nosso verbo lesen, né? Nós temos ali, ó, ich lese, du liest, alteração, né, daquele nosso IE, tá? IE, né, do nosso E para IE, du liest, er, sie, es, man liest. Mateus, eu me lembro, né, que aquele ST, né, ele deveria ser acrescentado. Por que que a gente não tem 3 S's ali, então, no caso, né, que já vinha, né, ou 2, né, no caso, tá? Pessoal, quando a gente viu, tá, lá a respeito dos verbos que são regulares, a gente viu, tá, que quando a nossa Stamm do verbo, ela já contém um S, eu não preciso repetir esse S, tá? Até pela questão da pronúncia, tá? Não faz sentido nenhum, né? Eu tenho uma pronúncia como list, né? List, né? List. O verbo simplesmente é list, list. Beleza, meus queridos? Tá aí, então, a explicação para isso. Alguns verbos, tá, que correspondem, né, a esse grupo, tá, dos verbos então que mudam de E para IE são o nosso verbo sehen, né, que muda para sieht, empfehlen, que significa recomendar, que muda para empfiehlt, stehlen, que significa roubar, que vai mudar para stiehlt, entre outros verbos. Liebe Leute, venham aqui comigo então, vamos dar uma analisadinha nesse nosso verbo que a gente tem agora, né? O nosso lesen, que significa então ler. Pessoal, vimos aqui então, né? Conjugação unregelmäßige Verben Schritt für Schritt. O que que a gente faz? Primeiro passo, pessoal, fale para mim. Elimina a terminação. Aquilo que sobra é a minha Stamm. Nesse caso agora, tá? Vamos pegar primeiramente, né? A nossa Stamm aqui, les. Vamos colocar aqui para o nosso ich, para o nosso wir, para o nosso ia e ainda para o nosso sie formal, sie plural. Wunderbar. Porém, qual que era a mudança, né, que a gente tinha, né? Ao invés de les, né, a gente vai ter uma mudança para lis. Lis, o nosso du, er, sie, es, man. Então, tá aqui a nossa nova Stamm, né, para esses nossos personal pronomen que a gente tem aqui. Vamos fazer a conjugação agora deles.
Liebe Leute, venham aqui comigo. Como é que vai ficar agora a nossa conjugação, tá? Quando eu falo ich, né? Pega o nosso Stamm, né? Que é les, ich lese. Ich lese. Falem comigo mais uma vezinha. Ich lese. Ich lese. Inclusive, tá, pessoal? Esse E aqui no final, no alemão, tá? Ele tem um nome muito especial, tá? Que é o Schwalaut, tá? O que é o Schwalaut? Ele tem uma pronúncia diferente, né? Não é ich lese, mas sim ich lese. Ich lese. Vou fazer um vídeo ainda, tá? Falando a respeito desse nosso Schwalaut. Wunderbar. Pessoal, e agora, né? Vamos vir aqui embaixo com o nosso wir, tá? Wir lesen. Nós lemos. Ihr lest, só o acréscimo do T ali a nossa Stamm, né? Vocês leem, tá? Vocês leem o livro. E o nosso Sie formal, Sie plural, wir lesen, ou seja, nós lemos. O nosso problema está sempre no du, sie, es, man. Eu vou falar tanto isso aqui, tá, pessoal? Até isso tá encruar, né, na cabeça de vocês. Beleza, meus queridos? É assim que a gente aprende, né? Falem para mim como é que vai ficar agora. Du liest. Olha só, o Matheus colocou 2S, ele tá errado, meus queridos. Esse aí mesmo, tá? Tá errado. Como eu falei, quando a estamos já tem aquele S, tá? A gente não tem a necessidade de acrescentar mais um S, né? Do contrário, a gente teria, né, do liest, tá? E não precisa disso. Então, nós temos que as duas formas, né, do nosso du, nesse caso em especial, e do nosso sie, es, man, vão ser as mesmas, né? Du liest, sie, es, man, liest. Wunderbar. Vamos a alguns exemplos, pessoal. Vamos a alguns Beispiele, né? Olha só o que a gente tem aqui, ó. Ich lese gern Romane. Ich lese gern Romane. Eu gosto de ler, então, romances, tá? Pessoal, o que é um romance, tá? São aquelas novelas, a gente pode dizer assim, tá? Um livro lá que tem, né? Contando a respeito de uma história, tá? Uma situação lá fictícia, tá? Das sind Romane. Romane, cai muito na prova do Goethe. Então, grava bem essa palavra, tá? Um roman, né? Um roman não é um romano, tá? Não é o cara que vem de Roma, né? Ou o pessoal lá os antigos lá, os antigos romanos, tá? Isso é um romana, tá? Um roman significa, então, uma novela, tá? Um romance, a gente pode dizer. Beleza, meus queridos? O que a gente tem agora com o nosso du, né? Liest du gern Krimis? Liest du gern Krimis? Aí você pode se perguntar, né? Ah, você gosta de ler crimes, né? Só o que seria esse nosso crimes, tá? Crimes, tá? Nada mais são, tá? Que novelas, filmes, tá? Com tema policial, ou seja, com tema de investigação lá, com o detetive, né? Tentando desvendar algum mistério, um assassinato, por exemplo. Das sind Krimis, ok? Beleza? Podemos dizer agora, né? O nosso liest gern Gedichte. Ele gosta, então, de ler poemas, tá, meus queridos? Gedichte. Olha ali os nossos poemas. Liest gern Gedichte. Sie liest gern Liebesgedichte. Ou seja, ela gosta de ler, né, poemas de amor. Pessoal, nós temos aqui, tá, algumas gravuras, então. Isso daqui, por exemplo, tá, são alguns crimes, né? A gente já vê pela capa, né, que é alguma coisa assim, né, envolvendo alguma coisa mais misteriosa, tá? Isso é um crime. Nós temos aqui a moça ali lendo um roman, né? Und sie trinkt eine Tasse Kaffee, né? Wunderbar, sehr schön. O que mais que a gente tem aqui? Vamos falar agora, tá, a respeito da nossa Deutsche Geschichte, tá? Olha aqui, pessoal. Nummer 5, né? Wir lesen gern Deutschbücher. Wir lesen gern Deutschbücher. Pessoal, toda vez que eu falo, tá? Essas frases aqui é para vocês repetirem, tá? Pra vocês falarem em mesmo, tá? Wir lesen gern Deutschbücher. A gente gosta de ler, então, livros de alemão, tá? Eu gosto de ler o Mensch, né? O Schritte e assim por diante. Beleza? Olha o nosso 6, né? Lest ihr gern über die deutsche Geschichte? Lest ihr gern über die deutsche Geschichte? Liebe Leute, was ist die deutsche Geschichte? Olha só o que a gente tem aqui, ó. Deutsche Geschichte, né? Die große Bildenzyklopädie, né? Nós temos aqui, então, que é a respeito da história da Alemanha, tá? Da história alemã. Ou seja, lest ihr gern über die deutsche Geschichte? Né? Coloca aqui nos comentários, tá? Se vocês gostam de ler a respeito da história da Alemanha. Beleza? Nummer 7. Lesen Sie gern Romane? Lesen Sie gern Romane? Você gosta de ler, né? O senhor e a senhora gostam de ler, né? Romances, novelas? E por último, pessoal, nós temos aqui, né? Sie lesen gern die Morgenzeitung. Sie
lesen gern die Morgenzeitung, ou seja, eles gostam de ler, então, né, o jornal da manhã, tá? As alemães gostam muito ainda, né, dessa questão do jornal de papel, tá? Então, é muito importante, né, a gente ter lá o nosso Morgenzeitung, né? Sie lesen gern die Morgenzeitung. Eles, elas, eles ou elas, todo mundo misturado, tá, meus queridos? Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado, tá, essa aula, né, que vocês tenham angariado mais alguns vocabulários, então, para o repertório de vocês, que eu tenha conseguido ajudar vocês, então, nessa compreensão do que são os unregelmäßige Verben, tá? Para vocês saberem, tá? Eu já mostrei para vocês, né, em vídeos anteriores, tá? Para vocês saberem, né, se o verbo é stark ou se ele é schwach, né, se ele é regelmäßig, vai lá no Duden, tá? E depois vocês podem procurar também, né, no Pons e no Leu pela conjugação deles. Lá vocês vão perceber exatamente, tá, essas alterações que um verbo pode sofrer ali na sua conjugação. Consequentemente, né, se alterou a estar, vocês já vão saber, opa, esse verbo aqui, ele é irregular. Nesse caso aqui, ele é stark, né, que é o que a gente está trabalhando aqui agora. Os outros casos vão trabalhar nas próximas aulas. Meus queridos, isso aqui ainda não é tudo a respeito de unregelmäßige starke Verben. Tá? Nós temos mais alguns exemplos que a gente vai abordar no nosso próximo encontro aqui, que eu vou estar com certeza te esperando, tá? Com muito gosto, com muito carinho. Meus queridos, não se esqueçam, tá? Deixa aqui aquele teu like, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, vai lá no Facebook e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula a respeito dos nossos unregelmäßige Verben. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço, schönen Abend noch und bis dann. Tschüss!